James Swenson é bispo ativo na Conferência da Igreja Metodista Unida na região do Mississippi, nos Estados Unidos. Ele foi um dos convidados a estar ministrando a palavra aqui no 20º Concílio Geral e nós vamos conversar com ele agora. Bispo, o senhor veio especificamente ao Brasil para participar desse concílio? Sim, eu vim e estou muito feliz por estar aqui. Essa foi a sua primeira vez no Brasil? Na realidade, não. Essa é a minha segunda vez. Eu vim em 96 para um conselho geral. E quais têm sido as suas impressões acerca dos metodistas brasileiros? Eu estou realmente impressionado, especialmente com o ânimo e o excitamento, com a experiência de Jesus Cristo, o compromisso com a missão, o compromisso em produzir mais e mais discípulos e também o seu compromisso com a justiça. E eu realmente estou impressionado com isso. A Igreja Metodista no Brasil tem experimentado um crescimento, um avanço missionário. Inclusive, 2 novas regiões eclesiásticas foram criadas. O senhor tem uma experiência nessa área de assumir uma igreja com 16 membros e deixá-la com 950. Que ações geraram um aumento dos cristãos na Igreja Metodista da Geórgia? Bem, eu vou dizer que a igreja que você está falando, que eu fui pastor, foi em Geórgia, no estado de Geórgia, na cidade de Columbus. O que ajudou aquela pessoa a crescer foi o seu compromisso para a criança e os adolescentes, os jovens. E também o compromisso para conhecê-los como evangelistas, e cada pessoa se viu como mensageiros da boas novas de Jesus Cristo, e também o compromisso para servir a comunidade. Então, eles fizemos de tal maneira que as pessoas que ouviram as boas novas também queriam fazer parte da igreja e fazer parte da comunidade, e eles eram tocados pelo amor que nós compartilhamos com ele e o amor que Jesus Cristo compartilhou conosco. E a maneira que nós ministramos as crianças e jovens, e falamos também de assuntos que eram concernentes de saúde e as tribulações que as pessoas passaram. A total dependência do Espírito Santo tem sido bastante enfatizada em suas pregações. Essa seria a principal estratégia desse crescimento? Claro, sim, muito. Porque o que nós temos que entender como seres humanos, nós não temos, temos a consciência das necessidades das pessoas, mas Deus tem a consciência. Nós temos que aprender a depender de Deus e aprender a ouvir o que o Espírito Santo vai falar conosco, apesar das necessidades. E quando você fala para o coração das pessoas, fala a respeito das suas necessidades, especialmente se você não conhece a vez dele, eles sabem que não é você que está falando, eles sabem que é Deus que está falando. Então você tem que depender do Espírito Santo para tocar e falar com a pessoa sobre o que você está falando. Na sua opinião, crescimento e formação são conflitantes? Que iniciativas devem acompanhar esse crescimento da igreja? Você tem que ter formação, porque quando você está crescendo como igreja, você tem que ter pessoas que cresçam individualmente, você tem que formá-los também. Então, para que as pessoas venham à igreja e entendam o que aquele relacionamento e para que também fiquem mais fortes, para que eles possam sair e ajudar outras pessoas a conhecerem o Evangelho de Cristo, você tem que formá-los para que eles saibam da mensagem eles mesmos, para que eles não somente saibam a mensagem, mas ser a mensagem eles mesmos, enquanto eles vão e encontram seus amigos que eles sabiam antes de conhecer a Cristo, e aí eles vão trazer mais pessoas. Então essa formação ela vai de mãos dadas, e enquanto nós estamos trabalhando juntos. A exemplo de Jesus e do próprio Wesley, o cuidado com o próximo também é uma marca do seu ministério. A gente sabe que o senhor faz parte de um trabalho com gangues, desenvolveu um trabalho com gangues na Geórgia, que é bastante respeitado. De que forma esse trabalho tem contribuído para diminuir a violência? Quando eu estava em Columbus, no primeiro assassino das gangues, nós ficamos envolvidos
porque eu não queria ver aquele tipo de violência nos jovens e ninguém queria tratar disso. Então eu e o diretor do Clube dos Meninos fomos pedidos pelo prefeito da cidade para nos envolvermos com isso. Então nós nos envolvemos. E isso nós conseguimos diminuir a violência e ajudamos os jovens a encontrar um sentido e propósito para suas vidas. E achamos que muitos daqueles jovens que não tinham bons modelos de vida e não tinham também pessoas que realmente cuidaram deles, então nós fomos às escolas e ensinamos e trabalhamos com alguns pais para entender que eles estavam negligenciando suas próprias crianças. Então, também, pela primeira vez, deixamos chegarem à igreja, e eles nunca vieram à igreja, e, de fato, a primeira pessoa que foi assassinada, nós fizemos o funeral na igreja. Então, isso foi interessante porque a igreja onde a mãe era membro, eles não deixaram que ela fizesse o funeral naquela igreja. Então, nós abrimos a nossa igreja e fizemos o funeral. Por nenhuma razão, porque a gente cuidou deles. E como resultado daquilo, muitas pessoas começaram a vir à igreja porque nós abrimos a igreja para aquilo. O senhor participou também da primeira Conferência Internacional da Missão Integral e Cultura Surda, aqui no Rio, na Igreja Metodista do Catete. O que chamou a atenção do senhor nesse trabalho? O senhor acredita que as igrejas precisam estar preparadas para atender não só os surdos, mas os deficientes de uma forma geral? Oh, claro, sim. Porque as pessoas que estão nessa situação têm muitas barreiras para eles entrarem na vida da igreja, mas entrar na vida, ponto final. Se você não pode ouvir, você não sabe o que está acontecendo. Se você não pode ver, há muitas coisas na vida que você perde e se você não está incluído. Então, quando a igreja vai um caminho a mais, uma milha a mais, e toma um passo a mais para ter certeza de que você está incluído, isso ajuda você a saber que você é uma pessoa de valor e dignidade. E quando a igreja coloca aquilo em você, você não pode ajudar a não ser ficar muito feliz e celebrar. E você descobre que muitas daquelas pessoas que têm condições limitadas, mas eles têm dons. E a igreja precisa abraçá-los, e a igreja precisa ser uma boa comunidade, assim. Então, a igreja precisa abraçar ele para ser uma melhor comunidade. E eu tenho uma coisa pessoal que aconteceu na minha vida. A minha esposa, ela fazia a linguagem dos surdos. E isso fez com que ela voltasse para a escola e estudar para se desenvolver, para que ela tivesse essa linguagem melhor. Você continua acompanhando a cobertura do Expositor Cristão no 20º Concílio Geral.